Então, veja, esse seria o conceitozinho, né, ou uma das coisas que a gente vai falar nessa aulinha para vocês da primeira aula do setor A, que é ecologia. Então, o título da aula 9, se vocês tiverem a apostila na mão ali, vocês vão ver que é Espécies Invasoras e Controle Biológico. Para a gente entender o que é uma espécie invasora, né, é lógico que a gente tem essa noção de que são seres que invadem, né? Mas como assim invadir? Então vamos lá, vamos devagarzinho. As espécies que nós temos dentro de uma determinada região e que são dali, nativas desse local, são exatamente as espécies que nós chamamos de espécies nativas. Então, num terreno baldio, se você olhar, né, numa floresta, etc., nós temos as espécies que pertencem a esse local, que evolutivamente evoluíram aí. Né? Então, são as chamadas espécies nativas, ela é a sua origem. Então, são aquelas plantas, aqueles animais que estão ali pelo ecossistema. Já as espécies exóticas são aquelas espécies que não são dali, que por um motivo ou outro foram trazidas. Então, ali no conceito, você tem lá de espécies exóticas, né? São espécies, subespécies, que são trazidas para dentro de um outro país. Por lei, a espécie exótica não poderia entrar dentro de um país, a não ser que ela já esteja lá, ou que seja usada para comer. Por exemplo, né, a banana ali, ó, que não é nossa, não é nativa do Brasil. Algumas pessoas falam, ah, porque aqui é o país das bananas, não sei o quê. Não, mas não é nem nossa, nem que fosse, não é nossa. O arroz, o próprio, como se vê lá no Sudeste Asiático, lá, o coco, né? Elas são espécies exóticas, mas que a gente permite por causa da alimentação, enquanto o país não produz. A partir do momento que o país produz e usa isso como controle, elas são exóticas, mas não são invasoras. Elas não vieram por conta própria, nós é que permitimos que ela viesse. A espécie invasora é aquela espécie exótica, tem que ser exótica, invasora obrigatoriamente vai ser exótica, né? E que por algum motivo adentrou dentro das barreiras de um país. Ali vocês têm o exemplo do javali. O javali foi criado para recreação e é uma praga, porque é um parente do porquinho e que tem uma resistência muito grande e uma reprodução muito acelerada. Ele se dá bem em quase todos os ambientes, porque ele tem uma alimentação farta, ele tem várias plantas que ele pode se alimentar. E mais, ele descobre novos alimentos. Então ele vai lá, experimenta e tal, e tem uma resistência aí a alimentos, inclusive até a pouco venenosos, né? Não um veneno extremo, mas de suportar, de resistir. Então são o quê? São espécies invasoras e que se transformam numa praga depois de um certo tempo. Né? Então, praga por quê? Porque vai começar a competir com as espécies nativas. E ao competir com as espécies nativas, ela vai fazer com que as nativas acabem ficando, por exemplo, para trás, perdendo nessa competição. Existem ainda as espécies criptogênicas, que é aquelas que a gente não sabe, né? Se são, de que país são, ou se são, já estavam aqui quando a gente chegou, a gente não sabe se é exótica ou não, né? Então a gente chama de criptogênicas, tá? Mas isso aí para vocês já foge um pouquinho. Só para vocês terem uma ideia, olha o que está ali no finzinho do slide, né? Espécies invasoras constituem a segunda maior causa de redução e extinção de biodiversidade. Então, ó, muito, muito sério. Qual que é a primeira? Desmatamento, né? Se alterar o ambiente onde o ser vive, ele acaba morrendo. A segunda forma de extinção que nós temos é as espécies invasoras. Espécies que vêm de fora, né, por algum motivo, elas acabaram no nosso país, e aí elas acabam prejudicando aqueles seres que estão aqui, né? Então aqui, ó, só para vocês verem aqui alguns conceitos, né, de característica de uma espécie invasora, né? Ela tem um ciclo de vida curto entre, por exemplo, a sua maturidade e a reprodução, né? O tempo é muito curtinho.
O crescimento é rápido, cresce muito rápido. Ele tem precocidade sexual, então começa a se reproduzir muito cedo. Então, antes, né, da maturidade total, de ficar uma idade mais avançada, já está se reproduzindo, né? Alta fecundidade, muita prole, alta adaptabilidade ao ambiente, quer dizer, o ambiente não atrapalha, né, não é sensível à mudança de temperatura, de salinidade, esses seres conseguem se dar bem nesse ambiente. Comportamento gregário, ele se dá bem no local onde ele está, ele consegue explorar o ambiente, né? Ele só sai daquele local se realmente ali começar a faltar comida. Uma área, uma cadeia alimentar muito grande, né? Então a gente chama de versatilidade alimentar, né? E uma plasticidade genética. Ele consegue produzir seres, por exemplo, com uma genética diferente que sobrevive, mutações favoráveis, digamos assim. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é vencer a barreira geográfica, porque normalmente ele estava separado, e isso pode ser ocasionado pelo ser humano ou ele sozinho. O ser humano muitas vezes ajuda nisso. Nós já vamos ver como, né? Então, veja, ele tem que passar essa barreira geográfica, se adaptar no local, que é a barreira ambiental. Então ele vem num ambiente diferente, e quando ele chega aqui, o ambiente agora para ele não é muito favorável, mas ele se adapta a esse ambiente, né? E uma vez estabelecido nesse ambiente novo, ele começa a se dispersar, ou seja, ele começa a produzir filhotes que vão dispersando pelo meio, que vão invadindo. Invadindo é uma competição com os seres nativos. Professor, você falou lá que o homem pode ajudar. Como é que o homem ajuda nisso? Vamos ver alguns exemplos. Aqui, ó, vocês estão vendo alguns navios que trazem... Que acidente, né? Mas navios que trazem e levam os insumos do Brasil para outros locais, de outros locais para cá. O problema é que quando esses navios, por exemplo, saem lá do seu lugar de origem, eles estão vazios. Um navio vazio não tem estabilidade. Né, é um navio leve demais, ele oscila demais. Então, para dar estabilidade aos grandes barcos, né, esses barcos gigantes, esses navios, eles enchem com a água do mar, lá de onde eles estão, os chamados lastros do navio. Então, o lastro, né, são pequenos compartimentos que ele tem no fundo, várias divisões, aonde a água é jogada dentro, né, para fazer peso. E aí ele fica pesado, é o lastro. Quando ele chega aqui no Brasil, que ele quer carregar, ele vai esvaziando essa água do lastro. Só que é lógico, né? Quando ele recolheu a água lá, ele tinha microcrustáceos, uma série de elementos que tinha lá no seu país de origem. Quando ele descarrega aqui, os mais resistentes, aqueles que suportaram a viagem, que conseguiram resistir à viagem, né? Eles são jogados no nosso litoral. E aí são o quê? São espécies invasivas, espécies exóticas que são jogadas ali no mar, e como elas resistiram à viagem até aqui, são espécies naturalmente resistentes. Então isso faz uma desgraceira, e não adianta, né? O navio vai vir, aí você quer dizer, mas não pode, então vamos proibir ele de fazer isso. Tá, ele faz fora das 200 milhas, e o ser vai vir até o Brasil do mesmo jeito. E lá, fora das 200 milhas, a gente não tem o que fazer, né? A criação comercial de animais exóticos, aqui a gente pode falar até na aquaricultura, né, ou aquariofilia também, que são os caras que têm aquário, então vem peixinho exótico, de fora para cá, animaizinhos exóticos e tal, e quando chegam aqui o pessoal cria por um tempo, alguns fogem, depois você não quer mais, joga no mato achando que ele vai se dar conta, não, vai morrer mesmo, e às vezes não morre, e às vezes se acostuma, e encontra com outro cara que fez a mesma coisa, e eles começam a reproduzir isso, se não tiver uma reprodução assexuada, que é pior ainda, né? E aí o troço começa a ficar feio. Dentro da agricultura, plantas exóticas, muitas vezes vem fungos. Lembra que eu falei para vocês que quando o pinus, que já é uma exótica, foi trazido para cá, junto com as sementes, veio o quê? Veio o Amanita muscaris, que é aquele cogumelo venenoso, vermelho com pintinhas brancas, né? Que veio junto com as sementes. Uma espécie exótica, não existia aqui. E se deu bem no meio das plantações de pinos, né? Então, veja, um ser que não tinha e que agora nós temos. Ele possui veneno, ele pode matar uma criança e assim por diante, né?
Animais de companhia, então animais exóticos, né, que você compra fora, né, e até aqueles assim só para você ter em casa, o cara, né, que nem agora aconteceu lá, de você comprar animais exóticos que é proibido, mas às vezes por baixo do pano, né, então você tem lá peixes exóticos, você tem cobras exóticas, que foi o caso que aconteceu ali, né, o cara foi mordido por uma naja, que estava escondido, e como o Brasil não tem naja, não tem veneno contra a naja, né? É antídoto contra a naja. E aí, como é que ficou? Né? O cara quase morreu por causa disso. Devido a essas espécies se fugirem, se acabam no campo, vão competir com os nossos, o que pode ocasionar a morte dos nossos animaizinhos. Um exemplo é o limnosperma, né, o mexilhão dourado, que a gente chama, que é uma praga. Esse mexilhão é uma praga, não dá para comer, ele acaba nossa, mas produzindo assim, ele se agarra a metais, o que ocasiona, né, uma oxidação intensa por causa da substância que ele produz para se agarrar, né, ele acaba com tudo. E ele vem aonde? Nos lastros de navios. Então ele acabou invadindo uma grande parte já do Brasil. E isso acabou nos rios, porque o mexilhão dourado, ele gosta, né, de água doce também. E foi para as grandes usinas produtoras de energia. E lá ele acabou proliferando dentro, né, das turbinas. O que fazia com que as turbinas, os ladrões, né, não a parte da turbina onde trabalha, mas nos canos que chegam trazendo água até a turbina, diminuíssem o diâmetro, aumentando a pressão da água, ocasionando, então, problemas, né, nesse maquinário. Então, ali vocês estão vendo, né, o cara tirando, raspando ali, né, mas eu quero mostrar para vocês ele inteiro aqui, ó. É esse aqui, ó, tá? Então, essa pragazinha aqui, que o cara está com o dedo aqui, ó, que é o chamado mexilhão dourado. Ele já está no Brasil, ele já tem no Brasil. Ele é uma praga no Brasil. E ele veio dentro dos navios. Então, aqui você tem, ó, como uma espécie exótica, ele se agarra nos animais, podendo ocasionar morte ou dificultar a vida. Olha aqui dentro de uma turbina, aqui, ó. Né? Olha o local que recebia água, olha a quantidade que ele tem ali. E não tem o que fazer. Esse troço estraga tudo. Né? Aqui você tem também um compartimento que ficou na água do mar, na água, né? Aqui, ó, não sei se não dá para ver se é água do mar, mas ó, completamente tomado. Era um filtro de água, provavelmente, né, que está entupido por esse mexilhão. Então ele dá um prejuízo bastante grande, né, ao Brasil. Um outro que nós temos também, fora o mexilhão dourado, é o coral-sol, que é esse que vocês estão vendo aqui. Ah, mas coral não é legal? Não esse, porque é uma exótica. Ele prolifera rapidamente e ele vai tomando conta das rochas e dos locais, não dando espaço para os corais naturais nativos, né, proliferarem. Então ele vai tomando conta, ele vai proliferando e vai matando os corais naturais que nós temos. Então é uma espécie exótica que já está também no Brasil, uma porcaria, né, que veio através desses naviozinhos. Pode ver que é só praga, né? Tá? Aqui, ó, um parasitazinho de peixe, né, que veio junto com as carpas que vieram de fora. Nós tínhamos, né, vamos trazer carpa de fora e tal, né, e acabaram trazendo, por descuido, um parasita. Aqui, ó, o caramujo gigante, que é esse que vocês estão vendo aqui, um caramujinho que veio junto com aquela onda de criar escargot, né, então, junto com os filhotinhos, veio alguns caracóis gigantes, e eles se adaptaram muito bem no Brasil. Tanto que na praia, volte e meia, você encontra uma praga dessa que não tinha antes. E ele é uma praga, porque ele come toda a vegetação, ele vai comendo tudo no caminho dele. Né? Então é uma praga. Ah, não dá para comer? Até dá, mas já comeram? Tem para vender no mercado, descargou? E mesmo que se tivesse, iam comer? Né? Então, mesmo criando a doidado, tem gente que não, né? não gosta muito, né? Então não vai comer. A tilápia, por exemplo, a tilápia é um peixe exótico. Ah, mas tilápia dá para comer. Dá, o problema é que muitas tilápias escaparam dos criadouros e elas vão competir com os nossos peixes. Ela tem uma reprodução grande, ela tem uma resistência à doença, ela não tem inimigos naturais, né? Então ela prolifera e vai competir com os nossos, levando os nossos, né? E tilápia vem do Nilo, né? Acaba lesando os nossos que nós temos aqui. Então, esses são alguns exemplos, né? A gente queria mostrar mais um para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho. Não vou achar. Ah, esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui.
Aqui. Esse aqui, ó. Esse peixe, o peixe escorpião, ou chamado também de peixe-leão, é um peixinho que foi criado muito por pessoal que tinha aquário. Ele é um peixinho que, quando pequenininho, ele fica grande, né? Quando pequenininho, ele é muito bonitinho nos aquários. Ele tem essas estruturas aqui, essas barbatanas, e ele é muito bonito, né, de se ver. Problema, predador, come outros peixinhos do aquário, tá? E mais, vocês estão vendo essas projeções bonitas que ele tem? São todas venenosas. Então, se você tocar nesses raios ou se machucar com eles, você é envenenado. Então, o pessoal que tinha aquário começou a se descartar, porque ele começava a comer os peixinhos de dentro do aquário do cara, né? Aquário de água salgada. Pegaram e, vamos jogar esse troço no mar, não quero mais. E esses peixes começaram a aumentar de quantidade, cada vez mais, cada vez mais. Essa porcaria aqui, ó, desse peixe exótico, ele acaba com os peixinhos menores, ele é extremamente voraz. E a carne dele, dá para comer a carne dele? Dá, mas não é uma carne assim, que carne, né? E outra coisa, quando você pega um peixe desse, tem que se cuidar, né? Porque se você se machucar com as barbatanas aqui, você está ferrado. Então é um peixe difícil de você pôr no comércio, tá? Para o pessoal consumir, né? Você tem que pôr ele limpo, e peixe limpo já dá trabalho, né? Então tudo isso faz com que esse peixe aqui tenha invadido uma parte muito grande, né, dos oceanos, inclusive chegando, já dizem que já existe, né, no Brasil, e tende a ir acabando com tudo. Então vai diminuindo a diversidade por onde ele passa. Um outro animalzinho, e esse muita gente tem em casa, é a tartaruga tigre. A tartaruga tigre, ela chegou de penca, era você chegar num lugar onde tinha peixinho para vender, tinha tartaruguinha lá também, bonitinha, pequenininha, ficava no aquário nadando, todo mundo tinha, só que o problema é que ela começava a crescer, e ao crescer ela começava a bater nas pedras do fundo, desmontar o aquário, os enfeites do fundo do aquário, aí o pessoal começava a pôr em casa, ela não é muito sociável, né? Ficava escondida, né? Às vezes levava, dava umas mordidas no dono, né? Arrancando uns pedaços, né? De mão e pé. Então o pessoal começou a descartar esses bichinhos, mas eles não são nativos nossos, eles são lá nos Estados Unidos. E quando soltos no Brasil, eles não encontram inimigos naturais, tá? Então esses são alguns problemas da espécie exótica. Espécies invasoras, tem plantas também, tá? Muitas plantas até que vocês conhecem. A espirradeira, né? Que é conhecida como Maria Sem Vergonha, né? Uma plantinha que tem aí em tudo que é lugar, que tem aquela sementinha que você aperta, ela explode, né? Aquele frutinho, você aperta assim, ele explode jogando as sementinhas. É exótica, não é nossa, e é invasiva, ela vai tomando conta. Aquelas coloridinhas ali da mesma espécie, né? Espirradeira. O próprio pinus é invasivo. Pode ver que onde você tem lá um plantio de pinos, do ladinho você tem valeta, você tem morro, aonde o pinus está nascendo. Da onde que ele veio? Alguém plantou? Não, ele está invadindo. E quando ele vai invadindo, ele vai matando a planta nativa e vai indo, né? Não tem inimigo natural, ele vai embora. Tá? Então essas são as chamadas plantas invasoras. Tranquilinho? Beleza? Então, ó, um grande abraço, tchau e benção. Até, meus queridos.